Olá pessoal, mais um vídeo com a temática em neurociências para o nosso canal NeuronTalk. Então hoje o tema é interessante, realmente interessante, que é o efeito da Covid-19 sobre o cérebro, especificamente o seu agente etiológico ou causador, que é o SARS-CoV-2. Aliás pessoal, ontem eu falei sobre esse tema na jornada acadêmica da Universidade Federal do Oeste do Pará, a instituição na qual eu sou professor. Foi no seminário temático do Instituto de Saúde Coletiva, um instituto ao qual eu sou alocado. Então eu falei sobre um pouco da origem da Covid-19. Estudo recente mostrou claramente que aquela teoria da conspiração que poderia ter surgido em um laboratório lá em Wuhan, a cidade chinesa de onde supostamente começou a pandemia da Covid-19, não é verdadeira, né? É uma teoria da conspiração. Realmente não é o governo chinês que está causando uma guerra biológica. Um estudo recente publicado em uma revista de alto impacto em regiões como Laos, por exemplo, Camboja, mostraram que naturalmente alguns morcegos albergam realmente um vírus muito parecido com o SARS-CoV-2. Cerca de 95% de coincidência genética, então é origem natural. Eu falei isso ontem. Aí depois eu falei, aqui eu vou falar para vocês, sobre o que nós sabemos assim, de mais recente, rapidamente, sobre os efeitos da Covid-19 sobre o cérebro. Então o SARS-CoV-2, esse coronavírus, descobriu-se que ele realmente, como se suspeitava, ele tem acesso ao sistema nervoso, o próprio vírus, né, o seu material genético, o RNA, infectando os filetes olfatórios, presente numa região óssea aqui dentro do nariz, chamada lâmina cribiforme. Então a lâmina cribiforme, ela contém vários furinhos, e esses filetes olfatórios, que são extremidades contendo axônios, que são os cabos biológicos que transmitem o impulso nervoso, chegam nesse local. E existem receptores específicos que eles são sensibilizados por moléculas químicas presentes no ar, e depois eles se difundem ali e ficam em um muco localizado nessa região onde tem esses filetes olfatórios. Então, quando nós somos contaminados, ao inalarmos esses perdigotos, aerossóis contendo o SARS-CoV-2, o vírus tem acesso à mucosa nasal, e nesse local esse vírus ele invade o sistema nervoso, tendo acesso a esses filetes olfatórios. Tá? Alguns autores recentemente mostraram claramente a presença de antígenos virais nesses filetes olfatórios, mostraram inclusive trombose local um pouco mais distalmente em vasos sanguíneos. Né? Ontem eu mostrei uma foto interessante na minha apresentação do seminário temático, mostrando um trombo obstruindo um pequeno vaso ali um pouco após ali a mucosa nasal. Então o vírus causa bastante trombose, coagulopatia. Então esse vírus ou seu material genético, RNA, capsídeos virais, foram observados usando várias técnicas como imunofluorescência e também a microscopia eletrônica, que é um tipo de microscopia onde você pode aumentar a estrutura mais de 50 mil vezes. Então os autores desse paper que eu discuti mostraram a presença de capsídeos virais ali nesses filetes olfatórios próximos à mucosa nasal. Um outro aspecto interessante é que o SARS-CoV-2 ele pode chegar a uma região do chamado tronco encefálico, que contém a medula oblonga ou bulbo. Essa estrutura do tronco encefálico é fundamental para algumas funções vitais, como o controle, por exemplo, da respiração. Existem núcleos de neurônios existentes nessa região, e a ventilação pulmonar, a respiração e até o batimento cardíaco são controlados por conexões, por circuitos neurais envolvendo esses núcleos de neurônios. Então, encontrou-se também a presença do SARS-CoV-2 no bulbo olfatório. Então, alguns dos sintomas respiratórios, eles são não apenas devido à infecção pelo SARS-CoV-2 do pulmão, induzindo hiperinflamação, induzindo acúmulo de células inflamatórias,
formação de trombos, microtrombos. Isso dificulta lá as interações, as trocas gasosas, né, nos alvéolos pulmonares. Mas também a dificuldade respiratória, ela pode ser devido a problemas neurais, por exemplo, na região do bulbo olfatório. Um outro aspecto interessante é que tanto problemas neurológicos como problemas psiquiátricos têm sido relatados até 6 meses ou mais tempo após uma pessoa contrair a Covid-19. Então, a incidência de acidente vascular cerebral isquêmico hemorrágico aumentou, tá? Por causa da formação de trombos. E no caso do acidente vascular cerebral isquêmico, é um trombo que, numa disciplina chamada patologia, nós definimos como uma massa estacionária que obstrui o vaso sanguíneo. Em um dos nossos vídeos aqui no canal, eu já falei dessa fisiopatologia, de como é que o neurônio morre após um AVC isquêmico, tá? Então, além dessas questões neurológicas, tem casos relatados de encefalite generalizada, processos inflamatórios após a Covid-19 e várias desordens psiquiátricas. Pessoas que contraem a Covid-19, avaliou-se, por exemplo, em um estudo recente, mais de 200 mil pessoas que sobreviventes da Covid-19. Tá? Uma boa parte dessas pessoas tiveram, além de questões neurológicas, problemas neurológicos, questões psiquiátricas, por exemplo, desordens afetivas como ansiedade, como depressão, ideação suicida, né, que é a vontade de se matar. Então, existem situações realmente bizarras relatadas após uma pessoa contrair Covid-19, uma sequela. E não precisa entrar, obviamente, na fase grave da doença. Mesmo pessoas com sintomas leves podem apresentar o que nós chamamos de, em inglês, brain fog, né? Seria neblina cerebral. O raciocínio ele fica confuso, parece que há até uma diminuição da capacidade cognitiva da pessoa. E uma pesquisadora que é neurocientista e psiquiatra da Universidade de Colômbia, Maura Boldrini, publicou um artigo recente em 2021, onde ela relatou, ela fez uma revisão desses casos psiquiátricos e há uma forte correlação desses sintomas com o processo inflamatório, com a neuroinflamação, tá? O SARS-CoV-2 ele induz inflamação. Existe, por exemplo, no cérebro, faz parte do sistema nervoso central, o outro componente é a medula espinhal, macrófagos que defendem ali o cérebro, chamados de micróglia. São os macrófagos residentes do sistema nervoso. Descobriu-se que essas células microgliais, em uma resposta à infecção pelo SARS-CoV-2, né, elas podem liberar citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 1-beta, fator de necrose tumoral alfa, que são substâncias que aumentam a inflamação. Então, muitos dos sintomas relatados são devido ao processo inflamatório. Então, trabalhar na inflamação é importante. Nós vamos ter outros vídeos sobre o SARS-CoV-2, sobre a Covid-19, mas por enquanto esse aqui eu vou encerrar aqui, pessoal. Tenham um bom dia. Um abraço.